Começando mais um episódio do Reconhece-te a Ti Mesmo, hoje com a Karen. Oi, Karen. Oi, Flá. Oi, pessoal. Que tá ligadinho aí no programa da Flá. A Karen, ela é uma amiga muito querida que eu conheci numa viagem, que para mim é um encontro muito especial. Eu acho que eu nunca nem tive a oportunidade de falar isso para você. E aí hoje, pensando aqui, quando a gente ia se encontrar, eu pensei nisso. Porque em Capitólio, quando eu fiz a viagem para Capitólio, onde a gente se conheceu, eu fui viajar sozinha justamente porque eu queria me reconectar, sabe assim? Tipo, quero tirar um tempo para mim, então acho que vou viajar sozinha e tal. Cheguei lá no busão, eu já conheci uma pessoa, já fiz amizade, que parecia que eu já estava com ela, né? Que é a Camila, uma amiga nossa em comum. E nessa viagem a gente parece que formou um grupo, uma sintonia muito forte, né? Como se todo mundo tivesse ido junto. E aí, quando voltou, o grupo continuou, e aí a gente ficou conhecida como as Meninas de Capitólio. E esse grupo perdura até hoje, né? A gente se fala todo dia. A gente tem grupo de fofoca de BBB, a gente tem grupo de tudo quanto é coisa. Então, é um encontro muito especial para mim, porque naquela oportunidade eu estava quebrando um ciclo, assim, não quebrando, assim, mas eu chamo de quebrar porque, na verdade, ele já tinha fechado e eu estava ainda insistindo nele. Então, assim, chegou uma hora que eu tive que mais ou menos quebrar para sair de vez Para e realmente finalizar. isso, e começar uma nova história. E aí foi quando eu conheci vocês. E aí, né, coincidentemente, não sei se você vai lembrar, a gente batendo papo lá em Capitólio, tava todo mundo meio que nessa mesma vibe, cada uma do seu jeito, né, de buscando novas coisas e saindo de situações e tal e tudo mais. Então, eu acho que foi essa sintonia que conectou a gente. Então, para mim é um encontro bem especial, assim, para mim ficou bem marcado como realmente, quando a gente finaliza um ciclo, um outro já se inicia na sequência, assim, muito rápido, né? Nunca é o fim, sempre o começo. Na verdade, eu penso que às vezes a gente fica segurando, né, o ciclo que na verdade já se encerrou, que já era para ter tomado outros rumos, para outras coisas aparecerem, né? E aí a gente fica ali se martirizando, querendo mais do que não tem. E eu tenho esse mesmo sentimento que você. Realmente, naquela época eu também estava finalizando um ciclo. Na verdade, era um término de namoro muito conturbado, de relacionamento abusivo, enfim. E aquela viagem resgatou muita coisa, assim, da Karen, sabe? De que tinha ficado perdido dentro desse relacionamento onde eu não estava mais me achando. Sim. Eu lembro disso, por Tá? isso que eu falei que de qualquer forma, de alguma forma, estava todo mundo meio que vivendo isso, né? Oi? This meeting is being recorded. Então, eu lembro disso, né, dessa história, por isso que eu falei, de alguma forma parecia que estava todo mundo vivendo um pouco disso, assim, saindo de um ciclo, começando um novo. Então, eu tenho muito carinho por esse encontro, né? Tenho certeza que outras meninas aí Meninas de Capitólio estarão aqui com a gente, então, só para vocês saberem aí de onde surgiu a nossa história juntas, e eu quero te agradecer por você ter topado, vir bater papo aqui comigo. Tenho certeza que vai ser super legal. Você também tem um monte de história boa aí para contar. E é isso. Você já conhece a dinâmica, a maior parte da galera acho que tá ouvindo aqui também conhece, mas é bom lembrar que eu não faço a apresentação do convidado porque eu quero que a pessoa se reconheça aqui, todo mundo reconheça quem ela é pelas histórias que ela traz, tudo mais. Então eu sempre começo com a pergunta de quem você está hoje, né? Quem você está nesse momento da sua vida, de tudo que você já viveu, todas as experiências, né? Como a gente falou agora, vários ciclos. Mas agora, nesse momento, quem está a Karen? Eu acho que a cada minuto que passa é uma evolução que a gente conquista, né? Eu tenho aprendido a dar valor a cada conquista que parece ser boba, mas para mim é um super avanço, né? Então hoje eu sou a Karen mãe, muito mãe, porque eu tenho uma filha adolescente, né? E essa fase para mim tem não tirado o sono, mas me prendido mais a atenção,
sabe? Então, eu estou muito focada na criação da minha filha. Então, Karen agora é muito mãe, não que não era antes, né? Mas eu achava que era fácil, era difícil as outras fases, mas estou vendo que essa é muito mais. Ela tem 12 anos. E também focando no meu profissional, né? Então, terminando, minha monografia agora, esse mês. Ah, que legal. Não sabia. Tô terminando. Com fé em Deus e força. Vai Finalizo. sim. Aí é um alívio, né? Quando entrega Sim, e já era. foram 15 meses aí suando, dentro da pandemia, onde não teve nenhuma aula presencial, ficou totalmente no online. E aí é aquilo também, né? A Karen sempre foi presencial. Eu não nasci nessa época, nessa geração que a gente está hoje, né? De tudo online. Então, eu costumo, até nos meus livros, eu vejo amigas que usam Kindle para ler. Eu não sou, eu sou daquela que gosta de folhear, de comprar, de encher o quarto com livros e tal. Então, eu tive também que reaprender a aprender, mas curti. Eu achei que ia ser mais difícil, mas eu curti. Tem que ter uma certa disciplina, né? Mas foi tranquilo. E tô aí finalizando, já tô pensando nas próximas, porque eu também trabalho com marketing, né? Então, marketing, inovação e mídia digital, tudo que está nesse mundo aí online é muito necessário para minha área. Então, tenho que ir me atualizar cada mês, porque cada mês tem uma ferramenta nova, um adereço novo para o marketing, sabe? Sim. E, bom, foi essa. No início foi essa. No início não foi essa profissão, mas foi essa que deu certo e que eu me apaixonei. Que Qual antes que de era no chegar, início a pretensão? eu fiz biologia. Nossa, não Então, tem nada a ver. nada a ver. Eu entrei para ser bióloga, porque gosto muito de bicho. Queria fazer uma medicina veterinária? Queria, mas o meu bolso na época não era compatível com isso, né? Uma medicina era muito caro para mim. Então, eu fui no que era mais próximo, que era biologia, que eu ia estar ali em contato com ser vivo, com fauna, flora. E mergulhei nessa, só que além do que a gente gosta, além do prazer, a gente precisa É ter a conta. dinheiro para sobreviver, né? Não tem jeito. A gente precisa pagar a conta, além de fazer o que a Precisa. gente gosta, né? E eu tinha, assim, já um pezinho no marketing, porque meu pai, ele sempre foi comerciante, né? Ele sempre teve um negócio dele. Então, eu ajudava ele nas comunicações. Do jeito torto, mas fazia, né? Uhum. E então, eu sempre estava ali fazendo algumas artes dentro até do Paint, na época. E aí Só eu vi quem é que raiz, né, que conhece isso daí. PPT, Paint, então eu fazia ali minhas brincadeiras e vi que isso podia virar uma profissão, né? Então, juntar também a vontade de comer com a fome. E fui, embarquei nessa e estou nessa há 13 anos dentro do marketing, né? Depois que eu abandonei, eu cheguei a me formar em biologia, mas eu tenho só licenciatura, então eu sou só licenciada para dar aula. Eu não sou bacharelada, que no caso era o que eu queria, né? Uhum. Nessa época também eu engravidei, veio a Heloísa, então eu tive realmente que parar o curso, porque eu estudava na Barra Funda, e para mim a logística ficava bem complicada, com barrigão e tal. E depois ela bebezinha, não tinha jeito, tinha que cuidar dela, né? Mas aí, depois que ela fez 1 ano, aí eu voltei a estudar, mas aí eu já voltei para o marketing. E tô nele até hoje, sempre buscando aí novas formações para Show. me melhorar como profissional. E essa é a Karen no momento, só mãe, profissional,
amiga, às vezes, quando dá tempo. Dançarina, menina mulher. Só faltou a pele preta, mas a Não, menina mulher. você estava falando do marketing, né? Eu considero hoje o marketing mais volátil do que o direito quando eu fiz, por exemplo, porque lá no o direito a gente tinha muito claro isso quando eu me formei. Hoje já faz um tempo que eu estou fora, então eu não sei se ainda está assim. Eu acredito que esteja em algumas partes, como essas de crimes digitais e tudo mais, que é um negócio que todo dia é um novo, todo dia nasce uma coisa nova, né? Descobrem um nome novo. Mas eu penso que o marketing ficou tão volátil quanto, porque Sim. teve que mudar totalmente a forma de se fazer, né? Publicidade. Hoje em dia existem outras ferramentas muito mais, sei lá, rápidas e dinâmicas. Hoje em dia a pessoa faz um marketing num story de 15 segundos, então assim, tudo mudou, né? Sim. Aí E veio. hoje tem ferramentas que contemplam, né, diversas braços do marketing, né? O que facilita muito para o profissional, né? Antes a gente perdia muito tempo para fazer um post, né? Porque a gente tinha que ter essa integração em todas as redes. Hoje já não é tão difícil assim. A gente já não perde tanto tempo no marketing digital, assim, sabe? É mais rápido. O marketing off ainda continua caminhando da mesma maneira que era, tem sim suas melhorias, mas é mais tradicional do que o online. E você está mais para o online ou para o tradicional, na sua área de atuação? Hoje eu trabalho mais com off, né? Hoje eu faço eventos, trabalho numa empresa de ventiladores artificiais, que agora acho que todo mundo ficou conhecendo, infelizmente, né? Na pandemia, que era o que as pessoas precisavam para respirar. Então, tem um respirador não invasivo, que é só aquela máscara, né? Uhum. E tem o respirador que é o de tubo, que aí a pessoa precisa ser entubada para poder ter a ventilação. Poxa, que legal. E você trabalha no marketing desse produto? Desse produto. E aí, com a pandemia, ela expandiu bastante, né? Pela necessidade do aparelho, né, as UTIs bombando, né? Sim. Infelizmente. E aí agora eles avançaram para o mercado internacional. E aí é onde eu entro, porque eles precisam muito da divulgação desse produto em feiras, né? Como é uma empresa nova, assim, né? Ela começou em 2005, Uhum. então e o internacional também começou agora na pandemia. E então essa divulgação precisa ser forte, não só no digital, né? Então eles precisam que a gente vá até uma feira internacional, um país que tenha esse tipo de medical fair, para apresentar o produto e eles sim pegarem, ver o funcionando mesmo. Mas é bem legal, eu gosto bastante. Não, legal. E assim, você continuar no off, por exemplo, na real, eu tenho visto assim que tudo que é antigo está se tornando o diferencial hoje em dia. Você É, esses dias mesmo eu estava conversando com uma amiga, e aí, não sei se chegou em você essa notícia, mas parece que muitas empresas agora decidiram que vão voltar 100% presencial, mesmo aquelas que viram que daria para fazer o híbrido, por exemplo. uhum. Tem função que daria para a pessoa ficar no híbrido, mas mesmo assim tem empresas que estão exigindo o retorno 100% presencial, que eu acho um absurdo, mas, né, isso é uma opinião minha, eu acho Não, eu concordo com você. Eu que acho dá que para se a gente adaptar. consegue levar, não tem por que mudar isso, sabe? Sim. Eu vejo o quanto isso ainda é primitivo aqui no Brasil, né? Nos outros países dá super certo. A maioria das empresas aplicam esse home office, mas aqui ainda tem uma cultura muito tradicional, sabe? De, sei lá, ser CLT e ter que bater ponto, umas coisas assim que não entram na minha cabeça, na verdade, né? Mas eu Para acho mim, que isso é uma falha na liderança. É a liderança não conseguir enxergar que as pessoas conseguem produzir à distância, aquele controle, aquela necessidade de controlar o tempo, a vida e tudo do funcionário, aquela ilusão de que o funcionário está, só porque ele está presencial, ele está super produzindo, que não está também. exatamente.
Mas, enfim, para mim isso vem do problema da liderança. Mas como eu estava falando do diferencial, né? E aí muita gente está pedindo as contas. Ah, não, vai voltar 100% presencial, então não quero, estou pedindo demissão e procurando um emprego híbrido, né? Para quem, principalmente a galera da área de TI, da área de marketing, que sabe que dá para fazer isso à distância. E aí eu estava conversando com uma amiga que está procurando voltar para o mercado e ela falou, cara, que legal, vou colocar isso até como um diferencial no meu currículo, de que eu aceito e quero, faço questão do presencial, porque hoje em dia a maior parte das pessoas não está fazendo, né? A maior parte das pessoas não querem quer. trabalhar o híbrido. Gente ainda na ilusão do home 100%, que também não é positivo, não é saudável. A pessoa que vai trabalhar só em casa, ela também vai adoecer a longo prazo. Uhum. Mas tem muita gente que ainda não percebeu e não, né, talvez não tenha tido essa informação, então ainda está achando que o trabalho em casa é maravilhoso 100%, que não é, também tem que ter Não é. o equilíbrio. Mas, então, para mim, é como se você trabalhar no off é como se fosse isso que eu estou comentando agora, tipo, um diferencial. Quem ainda manjar e se dedicar as coisas mais antigas, as raízes, eu acho que vai acabar tendo um espaço aí bem, bem bacana no mercado, assim. Porque ele deu um salto, né? A minha especialização, na real, é do digital, né? Mas eu trabalho no off. Só que isso não atrapalha, uma coisa não atrapalha a outra, sabe? Na verdade, elas caminham de mão dada. Porque por mais que eu esteja fazendo o off no papel, eu faço muito do online ainda, né? Como, por exemplo, amanhã, inclusive, eu tenho um evento que é online, totalmente online, porque voltou essa variante, né? Então a gente preferiu privar todo mundo, né? Não expor ninguém. E aí eu tenho que ficar ali controlando os acessos, depois eu vou fazer uma pesquisa de satisfação, e essa pesquisa vou mandar online. Então eu tenho uma ferramenta onde eu mexo dentro da empresa, que é totalmente o RD Station, não sei se você conhece. Não. Mas a gente usa essa ferramenta não só para disparo de e-mail marketing, mas para criação de landing page, outras ferramentas online aí. Então, assim, querendo ou não, eu tenho que saber do online, né? Do Sim. digital, mas eu faço muita coisa no off. E acredito que agora vai voltar os eventos presenciais e vai precisar desse mais tradicional, né? Dessa experiência mais tradicional. Só que a galera de marketing, que entrou em marketing, publicidade agora, elas estão engajadas muito no online. Então, a galera que está lá no tradicional ainda está com seus empregos garantidos, sabe? Porque muita gente não sabe, nem quer fazer isso. Então, sim, tem espaço para todo mundo. Sempre. Eu acredito nisso. Tem. E assim, da gente também ter presença para perceber isso, que nem você falou, eu também me atualizei e tal, fiz os cursos e tudo mais, mas estou presente para ver onde tem espaço para eu entrar com o que eu sei. Porque, como você falou, a gente na gana, assim, de se atualizar, de aprender coisa nova, a gente acaba, às vezes, deixando de lado coisas que são tão importantes quanto e que ainda tem espaço para uma base, né? realizar, sim. Escuta, aí você estava falando que na pandemia você teve que se adaptar ao estudo online, né? Eu também sou da época do presencial, né? Também venho daí. Mas quando foi a primeira vez que eu fui fazer algo presencial, foi antes da pandemia, quando eu fiz a pós em recursos humanos, que já foi no formato EAD, na época, para caber dentro dos meus horários e tal, eu optei. Até pela faculdade que eu queria fazer e tudo mais. E no início eu também tive bastante dificuldade, porque assim, é diferente de você fazer um curso de horas, que eu sempre fiz online. É totalmente diferente. Você vai fazer uma pós ou uma graduação online, você tem que ser praticamente autodidata, é incrível. E assim, são toneladas de coisas para você ler e estudar. Toneladas. Não é tipo assim, leia esse artigo, não. Não. Leia essas 89 páginas, depois leia mais essas 102, pelo menos para mim era assim, que eu falava, gente do céu. Aí tem as indicações de livros também, fora os artigos, fora o próprio material didático que tem.
as aulas online que eles disponibilizam, os fóruns. E aí você fala, Jesus, como que eu vou conseguir acompanhar? É muita coisa. E assim, eu acho também, a minha visão das graduações EAD, quando eu fiz essa, eu sou apaixonada por curso. Curso pontual. Eu daqui para frente só vou fazer curso pontual, não vou fazer mais graduação, não. Eu acho que eu também não tenho mais paciência para fazer graduação. Não, para mim já não vale mais. E eu acho que é assim, muito genérico, muita coisa de tudo, e no fim você acaba saindo só com, tipo, pincelada das coisas, assim, essa é a minha visão da graduação. E quando eu fui fazer graduação EAD, a pós-graduação, eu vi que, assim, o medo, parecia, né, isso, que o medo deles, por ser EAD, era tão grande de não entregar conteúdo, de não entregar um ensino bacana, que eles entocharam tudo, ó, lê esse livro, toma mais essa aula, toma esse fórum e toma esse negócio. E aí eu falei, Verdade. gente, não. Tipo assim, também achei que foi um pouco descontrole, né? Essa foi a minha visão da graduação à distância. Então, hoje não é um formato que me chama. Eu falo, não, legal, serve muito para a gente desenvolver essa competência do autodidata, que eu acho importantíssima, que todo mundo tem, mas aí lá na escola, lá, né, nos primórdios, a gente foi ensinado que não, que você precisa o tempo todo ficar perguntando, precisa, né? E não, na real, você consegue, se você se dedicar, tem muita gente aí que nunca fez curso e estudou por conta ou aprendeu na prática, que acho que é a melhor forma de aprender uma coisa, como você estava falando da sua história, né? Ah, eu já desde o início já fazia marketing, então na real você aprendeu sozinha. E aí depois você só otimizou, né? Uhum. Então eu te entendo a dificuldade do EAD, mas depois que a gente engata também funciona, né? Depois flui. É só também você saber se respeitar, né? Se entender, levar a sua disciplina a sério também, mas entender como é que funciona para você. Não adianta, às vezes, um formato para você não vai ser bom para mim, sabe? Então, vai por tentativa, faz de um jeito, faz de outro. Eu mesmo gosto muito de anotar tudo na minha vida, sabe? Eu também sou visual total. Então, assim, eu tenho planner para planejar meus dia a dia, tenho planner para planejar as tarefas do trabalho, eu tenho um caderno para anotar o material didático da pós. Então, assim, eu sou tudo que eu estou ouvindo, eu estou anotando, eu estou lendo, eu estou anotando. Então, para mim, funciona desse jeito, assim, sabe? Eu não sou uma pessoa que só escuta e vai armazenar as informações na cabeça. Às vezes até sim, dependendo do assunto, mas na maioria das vezes eu gosto de anotar. Eu Sim. falo, eu sou total tradicional. Não, mas você sabe que quando eu estudei neurociência, uma das coisas lá que a gente aprende é isso, que assim, a gente pode evoluir o quanto for, né? A gente vê, você tem uma filha de 12, eu tenho um irmão de 20, a gente já vê que eles são diferentes, assim, né? Nessas questões da agilidade do pensamento, que nem você põe um celular na mão do nenê, ele já sabe que é touch. Então, assim, já Verdade. vem, a evolução da espécie já está acontecendo. Mas ainda tem essa questão que eu gosto de brincar, falo que tem uma veinha que liga a mão ao cérebro. Então, assim, tem exercícios, tem certas coisas que você pode fazer de maneira digital, se você quiser, mas que ela faz total diferença se você estiver fazendo dos moldes antigos, escrevendo, parar com toda a atenção, porque a hora que você está escrevendo é todo o seu corpo ali conectado com aquilo que você está fazendo, né? Querendo ou não, escrever exige um pouco mais de atenção, né? Ou da máquina humana, né? É o cérebro conectado com a caneta e tudo mais. Enfim, que eu ia falar na hora que você estava falando isso, me veio aqui, do anotar. O EAD é bacana, eu também sou super da anotação. Então, se eu vou fazer um curso que ele tem 3 horas, eu já calculo 6 para mim. Porque é a parte legal do EAD, é isso, né? Ai, puta, que da hora isso aqui, vou pausar e vou anotar, vou pausar e vou anotar. E aí, nessa de pausar e anotar, tipo, o curso para mim dura o dobro do que ele tem de horas, mas tudo bem, Exatamente. Você falou funciona. um negócio legal da teoria da evolução, e eu na biologia tinha muito disso, né? E meus professores falavam que a nossa tendência
nascer mais pelado, tipo, ficar sem cabelo pelo corpo inteiro, né? E sem dente, né? Porque na pré-história a gente tinha os caninos muito grandes, né? E era muito peludo para suportar o frio e tal. Uhum. E aí eu vi uma dentista falando que hoje em dia as crianças já estão nascendo sem o siso. Não, o siso não se desenvolve mais. E também sem os pré-molares. Então, assim, essa veinha que você falou que liga direto do cérebro ao dedinho, é verdade, sabe? Essa evolução, nossa cabeça é totalmente diferente dessa geração. E eu acho muito louco isso. Eu fico, assim, às vezes brisando nessas ideias, sabe? A minha parte de biologia volta. Sim. Não, eu sou apaixonada por esse tema, assim, das gerações. Da diferença, de como eles lidam com as coisas. Eu também sou muito ligada. Nunca estudei na parte da biologia, né? Não tenho esse conhecimento do corpo, dessas mudanças de pelo e tal, mas super consigo ver isso. Se você for olhar, a maior parte dos nenéns hoje nascem todos carequinhos. E antigamente, nenéns eram super cabeludos. Então, realmente, isso já acontece. E você estava falando do dente, eu nem sabia, né, isso, mas na hora que você começou a falar, eu hoje tenho total consciência que os dentes, assim, dos seres humanos são muito fracos hoje em dia. Pode ver, é óbvio que tem toda uma alimentação envolvida, né, e etc., mas aqui em casa a gente estava conversando faz pouco tempo sobre isso, de como os nossos dentes são frágeis hoje em dia. E aí você vai ficando mais velho, meu, não precisa ir muito longe, não, né? Não é nem tão velho. Parece que começa a cair seus dentes muito cedo, assim. É uma área, assim, que dá muito problema, né? Diferente de quando éramos primitivos e comíamos aí... Carne crua. Carne, exato, tudo isso. Tinha que matar o animal no dente mesmo. No dente, exato. Ô, Cá, deixa eu te falar. Pegando essa linha do que a gente estava falando, né? De competência, de desenvolver... habilidades, né, para lidar com esse futuro todo aí. Quais são as habilidades, assim, as qualidades que você tem, né, da vida inteira, mas que você considera que hoje elas estão mais presentes, assim, que você está mais utilizando no seu dia a dia, assim? Olha, eu sempre fui uma pessoa muito tranquila, né? Então, por fora, acho que por dentro nem tanto, mas por fora eu sou bem tranquila, assim, para levar as minhas relações, principalmente no profissional, em situações de muita pressão, que tem muito no marketing, né? Então a gente trabalha muito com prazo, altas demandas, e essa pressão vem dia a dia, né? Então, essa minha tranquilidade foi desenvolvendo a cada dia mais, né? Então, assim, eu vejo que às vezes aconteceu recentemente com esse evento que vai acontecer amanhã, eu tinha que entregar brinde para os meus participantes. Só que um dos brindes, um dos itens que ia no kit, não chegou, né? E eu pedi com muita antecedência. Então, assim, o que eu vou fazer? Não tem muito o que fazer, né? Não tem como ficar estressada, irritada com todo mundo, descontando nos outros. Então, é só levando na tranquilidade, né? Não deu, acontece, depois a gente vê o que faz. Hoje, agora, eu vou focar no meu evento para entregar um evento bacana, de qualidade para os meus participantes. E aí, esse problema a gente resolve quando for para resolver. Não vou ficar aqui sofrendo antecipadamente, sabe? Uhum. Então, eu tenho essa tranquilidade que eu fui adquirindo ao longo do tempo. Claro que, né, no meu primeiro evento eu ficava louca, eu me culpava, era uma cobrança muito grande, né? Como é que eu deixei? Por que eu fui escolher esse fornecedor? Como pode? Mas aí, com o tempo, eu fui sabendo lidar com tudo isso. E eu acho que essa é a maior virtude que eu venho adquirindo ao longo dos anos. Não só para o profissional, mas para o pessoal também. É isso que eu ia falar. Você consegue também aplicar essa calmaria no pessoal, né? Que você falou assim, eu sou por fora, mas não sou por dentro. Aí eu fiquei na dúvida. Se por dentro você tá surtando e você tá ali, tipo, se controlando, ou se, ok, você consegue fazer esse diálogo interno e falar, não, Karen, vamos aí, tá tudo tranquilo,
Uhum. Olha, com assuntos pessoais eu tenho até um pouco mais de dificuldade do que com os profissionais. Não sei por que eu tenho essa, essa separação, essa divisão. Mas aos poucos, como eu disse, eu estou evoluindo muito mais, né? Mas eu já fui uma pessoa que tomou ansiolítico por muito tempo, né? Então, quando eu tive a minha filha, foi uma fase muito difícil para mim, que eu falo até para ela que ela chegou para me resgatar, para me salvar, é como se ela tivesse me puxado do fundo do poço, sabe? Então, quando eu estava grávida da Heloísa, antes de saber que eu estava grávida da Heloísa, quer dizer, uns 6 meses antes, eu estava com depressão. E nisso eu tomava remédio para controlar, e aí eu acabei engravidando, né? O pai da Heloísa é um pai ausente, então eu sou mãe solo. Não me ajuda nem financeiramente, nem com nada. Eu criei a Heloísa sozinha, com a ajuda da minha mãe, que graças a Deus meu braço direito, esquerdo, perna, membro. Mas nessa época foi muito difícil, então por conta disso, e eu passei uma gravidez muito conturbada, o nascimento dela também foi bem difícil, e aí eu via que eu estava desempregada, estudando, nova, precisava trabalhar. Então, foi uma série de coisas que foram me gerando uma ansiedade muito grande, né? Então, eu tinha crises. E para isso, eu tive que entrar com medicação para poder, além da depressão, para me auxiliar a conseguir concentrar, porque eu não tinha concentração, eu só ficava pensando no problema, enfim. Mas hoje eu não tomo mais remédio, então por isso que eu falo que é uma evolução, né? Por mais ainda que eu tenha uma dificuldade de controlar os assuntos pessoais. Mas eu acho que a dificuldade está exatamente por isso, né? Você falou assim, não sei ainda por que tem essa divisão. Eu acredito que tenha, porque no pessoal tem muito mais gatilhos, né? Tem muito mais experiência aí dolorida, enfim, registros doloridos, que talvez no profissional não tenha tanto, por isso que no profissional você consegue administrar melhor do que no pessoal, né? Isso, e como você falou, isso é um processo. É você aos poucos e abrindo as caixinhas, e limpando os quartinhos, que é isso. Eu chamo nossa cabeça de tipo um hotel fantasma, que você tem que abrir os quartinhos de vez em quando, tirar as teias de aranha e limpar, mas não dá para limpar tudo de uma vez, então é um processo, né? Conforme você vai limpando, e assim, o fato de você já conseguir, por exemplo, falar sobre esse assunto e trazer para a lucidez de, olha, naquela época eu vivia isso, você mesmo contando a história, você já traz, né? Eu vivia isso porque, né, os gatilhos que eu tinha eram esses, né? O pai da minha filha era ausente, né? Eu tenho a minha rede de apoio, querendo ou não, por mais que a gente tenha, eu não sou mãe, mas como profissional de desenvolvimento, eu vejo isso na prática, assim, com os meus clientes. Por mais que você tenha uma rede de apoio mãe, que eu acho que é a melhor rede que alguém possa ter de apoio, né? Tipo, eu não vejo o pai como uma rede de apoio, ele é o outro braço da rede, né? Sim. Ele é a outra alça. O restante é a rede de apoio, né? Que é a mãe e tudo mais, os amigos. Tem gente que é ajudada. Minha mãe foi muito ajudada por amigos e tudo mais. Ali é rede de apoio. O pai, querendo ou não, seria o outro braço do negócio que ficou faltando. Não tem, né, para onde correr. Você sabe que eu gravei um episódio faz pouco tempo, ele ainda não foi ao ar, mas quando o nosso for já vai ter, então eu já vou até convidar o pessoal para ouvir. Com uma menina que trabalha com isso, com reprogramação da árvore genealógica. É muito doido. Olha que Até legal. eu vi um meme hoje falando assim: preciso de profissional que pode árvore genealógica. Preciso cortar uns galhos. Aí eu mandei para ela, falei, aqui, ó, sua profissão. E ela falou, eu faço isso mesmo. E é muito doido, porque a gente até abordou esse negócio da mãe solo, né? Falei um pouquinho desse lance da gente ficar romantizando isso, que não é romantizar, não é uma coisa a se romantizar, porque é difícil pra cacete ser mãe solo. E, né, você estava falando no começo que já houve né, fases da Elo que você falou, cara, essa aqui tá punk, mas parece que cada uma que vem vai ficar pior. Mas é óbvio, porque são fases novas. E eu penso assim,
A Elô hoje é filha única, mas o dia que você tiver um outro filho, talvez isso já venha com mais tranquilidade, porque já não vai ser uma novidade, né? Óbvio que nunca vai deixar de ser novo, porque pessoas são diferentes, nunca nenhum filho é igual, né? Mas eu penso também que é porque é a sua primeira filha, então toda fase para você vai ser uma novidade, então vai ser sempre punk, nunca vai ter uma que você vai falar, gente, essa daqui tá incrível. Exatamente. Essa eu tô tirando de letra. Essa daqui vai ser suave, não vou ficar sem dormir, imagina, não tem como, né? Heloísa, desde o dia que ela nasceu, ela já nasceu a milhão, né? Então, ela demorou 26 horas para nascer, fiquei 26 horas de trabalho de parto, e ela estava virada, e eles estavam tentando de qualquer jeito que ela nascesse no parto normal, mas não deu. E nasceu com conjuntivite já, então já Caraca! foi. Ela já foi assim premiada. Mas o bonito assim de tudo isso foi que porque assim, o que acontece? O pai dela, ele é dependente químico, né? Então, eu vivi uma vida para salvar ele, como se eu pudesse fazer isso, sabe? Então, eu queria fazer qualquer coisa para ajudar a tirar ele daquela vida. Assim, é uma pessoa boa, sensacional, mas tem um vício. E que aí ele perdeu toda a identidade, enfim. E aí eu não conseguia viver a minha vida, né? Eu vivia a vida dele, eu vivia para tentar resgatar ele daquele vício. E aí, quando eu fiquei grávida da Heloísa, eu fiquei preocupada com ela, né? Então, eu via que eu não podia fazer nada com o pai dela e que ela realmente estava precisando de atenção e que ela realmente precisava de mim. E que ali sim eu podia transformar um ser humano, assim, né? Ajudar na criação dela e fazer ela ser uma adulta aí enfim, de caráter, que graças a Deus tá indo tudo certo. Mas, então, quando a Heloísa veio e me resgatou desse fundo do poço, por mais que eu tive dificuldades, né, que eu passei dificuldades financeiras e até mesmo de entender, né, o que eu faço agora? Porque Sim. quando uma criança nasce, ela não vem com um manual, né? E eu era nova, então não sabia como lidar, né? Já fiz um monte de besteira no hospital mesmo. Eu coloquei só um macacão assim nela, né? Fininho. Aí a enfermeira falou assim: não vai colocar um body e outra calça por baixo? Mas ela já tá de macacão. Querida, eu não uso uma calça leg embaixo do meu macacão. Não tem como. Ah, não, você falou isso, não, preciso contar isso, só um parênteses. Quando eu era mais nova, adolescente, ó, você vê como que eu tinha, eu era muito magra, e aí eu tinha meio complexo, você vê, né, como que é a vida. Hoje eu tô complexada porque eu tô gorda, na época eu tinha complexo que eu era magra. E aí eu tinha a perna fina, e eu aprendi com uma amiga da escola que a gente colocava calça leg embaixo da calça jeans, para ficar com a perninha torneada, bumbumzinho. Hoje em dia, se eu tentar fazer isso, eu não consigo nem andar. Mas na época isso super funcionava, tá vendo? Você deveria ter essa informação. Eu saberia que eu tenho que pôr 2 calças no nenê, porque eu mesmo usava. Menina, e eu não sabia, nunca tinha trocado um neném na minha vida, nunca tive um contato assim com um bebê, né? Foi a primeira vez, e eu estava no hospital sozinha, eu não tinha acompanhante, né? Que seria o pai, não tive, e aí eu falava, mas o que eu tenho que fazer? Aí a enfermeira viu que eu estava perdida, eu vou te ajudar. E eu tinha colocado aquele macacão com tanta dificuldade, e aí eu pensei, poxa, eu vou ter que tirar, colocar outra coisa que vai. E ainda depois colocar o macacão por cima. Mas a enfermeira me ajudou, deu tudo certo. A Heloísa não passou frio. E a Elô andou de fralda até aprender a se vestir sozinha. Ai, gente, mas é muito doido, né? Não veio mesmo com o manual. Mas você sabe que assim, você falou assim, eu era mãe nova e tal, né? Claro que quanto mais nova, acho que a dificuldade é realmente maior. Até por isso que você falou. Nunca tinha tido contato com o bebê. A gente vai ficando mais velha, aí os amigos vão engravidando, a gente vai tendo mais contato, né, com o neném.
Mas eu penso também que eu pretendo muito ser mãe ainda um dia. Mas eu tenho certeza que mesmo sendo mãe velha, como serei, eu também vou ter um monte de coisa que eu vou dar umas viajadas Ah, assim, grandão, de falar, vai, gente, não sei, não quero falar isso aqui para mim, não. vai. Nossa, eu já passei cada uma. Mas, Heloísa, sobreviver tá É 12 isso que eu anos. ia falar, sobrevivente, Elô. Eu queria até estender o convite aqui para entrevistar a Elô, para ela vir contar as histórias aqui da sobrevivência. Inclusive, já estive em palestras de Elô. Elô dá palestras incríveis, tá? Fica a dica aí. Inteligente demais. E assim, eles entendem de coisas que a gente, por mais que a gente se interesse, como aqui, né, o dia que nós saímos lá para almoçar, que a Elô estava junto com a gente, explicando para a gente toda essa questão dos novos nomes, né? Cis, binário, não binário, enfim. Por mais que a gente queira aprender, porque é uma vontade de me entender, é difícil, né? Assim, a gente A escuta gente tem uma eles falando, dificuldade. você Para fica eles é super impressionado. fácil. É como se eu estivesse falando, sei lá, nem sei, um assunto bem básico para a gente, assim, para eles é isso. É isso. É porque eles já nasceram nessa era, né? E assim, não é, eu falo, não é falta de interesse da minha parte, também não é falta de respeito, porque eu super respeito, assim, quem não se identifica ou gostaria de ser chamado, né, por outro pronome, etc. Super respeito. Mas ainda assim tem coisa que eu falo, mas por que isso, gente? Já não funcionava do outro jeito, sabe? Assim, é uma certa ignorância primitiva que eu ainda tenho para algumas coisas. Assim. É cultural, né? Às vezes a gente é machista também, até com a gente, né? Tem coisas que eu faço, eu falo, isso aqui não é trabalho de mulher para eu estar fazendo, sabe? Ah, não, Porque isso não tenho. Você eu sabe que isso eu tenho. tenho super pouco, assim, devo ter, claro, né? Porque somos todos, né, de certa forma, impactados pela nossa cultura, que é uma cultura machista. Mas essas coisas assim, eu nunca falo de, isso é trabalho de homem, isso é trabalho de mulher. Não, porque na minha casa, por exemplo, nunca teve, assim, figura masculina. E a minha Uhum. mãe sempre fez tudo essas coisas, trocou tudo você pode imaginar, ela Pereirão, faz. né? É Não, o Pereirão. minha mãe é Pereirão. E então, assim, nunca passou assim pela minha cabeça, tipo assim, isso é coisa de homem ou isso é coisa de mulher. Não, tipo, aqui em casa, até pelo contrário. O Davi, acho que nem sabe o que é coisa de homem. Para ele é tudo coisa de mulher, porque a gente faz tudo, inclusive para ele. Então, acho que ele vai ficar, tipo, quando ele casar com uma. Se ele casar com uma menininha muito delicada, ele vai falar, querida, mas como assim não sabe tocar um chuveiro? Minha A mãe me mulher deu. já sabe. Exatamente. Não vem já no DNA da mulher trocar o Eu, chuveiro, é, eu subir um acho que botijão? mulher é tão capaz quanto homem, eu tenho Sim, consciência disso. Para mim, é só sexo mesmo que muda ali, mas capacidade sim, temos total. iguais. Mas às vezes eu tô aqui, porque em casa agora também somos em 3 mulheres, né? Eu, minha mãe e Elô. Então, para trocar uma Uma lâmpada, lâmpada? uma lâmpada sou eu. Às vezes tem que, sei lá. Esses dias eu parei para pensar, o micro-ondas está funcionando malemar. O meu secador de cabelo também tem uma tomada certa para ele funcionar. Mas isso é porque quando meu pai morava com a gente, ele consertava tudo, né? Então a gente não se Então, preocupava com isso. é o que eu falei, como aqui nunca teve essa figura, nunca tivemos, né? O meu pai já morou com a minha mãe, mas eu nem tenho essa lembrança, assim, do meu pai fazendo essas coisas. E meu pai era do tipo aquele assim, sabe, que você pede uma coisa para ele e ele fala, já falou, já falei que vou fazer, não precisa ficar me lembrando de 6 em 6 meses, sabe assim? Que coisa chata! Porra, de 6 em 6 meses fica me lembrando que eu tenho que fazer. Então, meu pai era desse estilo, então minha mãe nunca teve paciência de esperar ele fazer nada. Então, tipo, Ela ela ia para cima, sempre foi para cima, entendeu? De tudo, assim, não que ele não soubesse, eu acho que ele até sabia fazer, mas eu acho que ele falava assim, eu vou fazer um corpinho mole, que eu sei que ela vai chegar na frente. casa como fala? Casa de ferreiro, Casa de espeto de ferreiro, pau. espeto de pau, é. E aí Aqui em acontecia casa é isso. assim também. Às vezes meu irmão trabalha com TI. E aí, se dá algum problema no meu computador ou, enfim, no meu celular, eu tenho que abrir um chamado para ele. E demora uns 10 meses para ele Uns me 10. atender.
É isso. Aí eu prefiro pagar, porque eu também não tenho paciência. Tá vendo? A mulher, eu acho que ela é mais impaciente, por isso que ela toma a frente e acaba fazendo as coisas. Aí eu acho que tem um pouco dessa diferença, né? É. Mas eu admiro também a mulher que... Isso também que eu estava falando, assim, a minha criação com a minha mãe acaba deixando, assim, a gente até um pouco masculinizada. Eu vejo isso em mim, assim, tem um perfil masculinizado e isso também atrapalha nas relações, né? Quando a gente tem uma relação afetiva, principalmente. Porque a gente acaba passando uma imagem, assim, e tendo isso enraizado de, cara, tipo, eu me resolvo. E querendo ou não, tipo aquela coisa de, eu não preciso de você, eu não preciso, né? Enfim, e isso também atrapalha, né, no excesso. Não que eu acho que a gente tem que ser dependente de ninguém, mas eu penso que todas as relações têm um momento de você deixar alguém cuidar de você. E se você fica com isso em excesso, né, como que eu tenho, estou aprendendo, estou em processo, já perdi também muitos relacionamentos, eu já tive problema em relacionamentos por causa disso, de, não. Tem um escudo, né, em volta. Exatamente. Não me rele, não me toque, não preciso de ninguém, sou autossuficiente. Sim. E aí depois reclama de, a pessoa não faz por mim, mas, pô, você nunca abriu espaço para a pessoa cuidar de você também? Então, assim, né, acontece. Ô, cara, legal, a gente puxou 50 mil de braços, que é normal nosso fazer isso, mas voltando, né, você estava falando da qualidade hoje, então, mais evidente seria essa, da tranquilidade, né, de, olha, eu não vou sofrer, que tem tudo a ver com tudo que você trouxe, né, passou por um tempo da vida aí tão ansiosa, tão preocupada, e hoje consegui levar, tipo, ok, as coisas estão acontecendo, nem tudo acontece, né, do jeito que a gente quer, mas vamos ter a calma e não vamos surtar sempre, porque senão a gente vai realmente não tem emocional que aguenta. E o oposto, assim, ponto de melhoria, que você fala, cara, isso eu tô no processo forte, trabalhando, isso eu tô em reforma. Bom, dentro do profissional eu vejo que eu sou muito centralizadora, sabe? Eu tenho dificuldade para delegar. Por exemplo, eu acho que às vezes pode ser uma tarefa até simples, que eu podia estar dedicada em outras mais complexas, que eu podia ter auxílio de parceiros, de amigos de trabalho, mas às vezes eu tenho medo de soltar e não fazer tão bem, sabe? Ou de dar algum problema, então eu prefiro fazer. Então eu acabo acumulando funções por conta disso. Eu sou muito centralizadora. E preciso trabalhar? Preciso. Vai aos pouquinhos, bem pouquinho, mas vai. Tô no passo de formiga? Tô, mas tô indo. Isso tem que ser trabalhado muito, até pelo lance que a gente estava falando, né, agora há pouco do híbrido, do trabalhar e qualidade de vida com trabalho e tudo mais. Quem tem dificuldade de delegar sofre muito, porque não, né, aquele lance que a gente estava falando agora, da necessidade do controle de tudo, de ver como vai sair. E assim, normalmente a questão da dificuldade de delegar está muito ligada ao não entender que as pessoas, cada um tem uma maneira de fazer. O final pode ser o mesmo, mas cada um vai ter a sua trilha, vai chegar de uma maneira diferente no mesmo lugar. Então, tem que trazer o tempo todo isso para a consciência. E também entender que você não é, né, super-heroína. Se a gente for... E isso também traz exaustão, né? Traz a exaustão e dentro do ambiente de trabalho você acaba ficando mal vista. Às vezes as pessoas falam assim, eu abraço tudo, eu faço tudo, eu sou bem vista. Não, você não é. Talvez se você tiver um líder que está pouco preocupado se você está bem, né, humanidade nível baixo, assim, ele vai até gostar de você, mas no restante do contexto, você não é uma pessoa que se dá bem com o restante, né, genuinamente, porque você não dá espaço para a galera crescer também. Todo mundo tem que se complementar, né, de certa forma. Exatamente. Então, você sabe que dentro do Human Leader, que é o curso que eu tenho de liderança, né, eu tenho a competência de delegar, que eu trabalho dentro do curso, e quase todo mundo tem dificuldade em algum nível nessa questão do delegar. É muito doido, assim. Olha só. Mas por conta dessa... eu penso que a gente também foi criado um pouco nisso, e tem a ver também com o ego humano isso, né? De ninguém vai fazer tão bem quanto eu. Sim, não, é verdade, você tem razão. Porque, como você disse, tem muito a ver do jeito que ele faz não vai dar certo.
de não entender o processo do outro, sabe? Uhum. E eu sei disso, mas eu tenho dificuldade. A gente sabe, mas não consegue aplicar. Mas aos poucos, quanto mais você trazer isso para a lucidez, mais você vai conseguir aplicar, assim, de falar, cara, não, eu não preciso dar conta de tudo. E sabe o que eu acho assim, hoje, trabalhando eu presa, né, que eu falo, sou eu presa, eu mesmo vendo, eu mesmo aplico, eu mesmo faço a mídia, eu que faço. Eu ainda não tenho condição financeira para ter uma equipe, né? Espero um dia ter. Mas hoje, nessa posição que eu tô, eu valorizo muito mais essa questão, assim, de trabalhar dentro de uma empresa e uma equipe grande. Antigamente, quando eu estava inserida no mercado, eu falava, ai, gente, né? Até mesmo na faculdade, você estava falando da monografia, quando eu fui fazer o meu TCC, eu dei graças a Deus que era individual. Porque eu falava, não, você é louco, vou ter que fazer com essa galera. Aí depois a pessoa não faz direito. No primeiro ano de faculdade, eu fiz uma monografia teste, né? Que a gente tinha uma matéria que era para você aprender a fazer TCC para você fazer lá no último ano, mas era no primeiro ano. Fazia um sentido, mas tudo bem. E aí a gente fez, e era em grupo. E aí eu nunca esqueci, porque a gente zerou a nota por causa de uma pessoa que não fez Caramba. nas normas da ABNT lá e tudo mais. E aí, então, desde então, eu falava, ai, gente, esse negócio de grupo, não, deixa quieto. Tá aqui que eu faço sozinha, eu mesmo faço e tal, não sei o quê. Então, eu não sei, mas eu acredito que, assim, eu comecei a trabalhar numa empresa pequena, né? E dentro dessa empresa acabava que muito se abraçava, né? Cada funcionário, cada colaborador abraçava muitas coisas. Uhum. E eu fui crescendo nisso, né? Então, eu abraçava, quem que... Eu lembro que tinha até meu chefe que brincava. Esse filho aqui tá precisando de uma mãe, quem que vai abraçar? Então, assim, a gente abraçava muitas funções porque faltava colaborador, faltava equipe, né? Uhum. Mas aí depois, quando eu fui para uma equipe grande, eu vi que muita coisa se perdia, assim, sabe? Talvez liderança, não sei, mas tinham 37 funcionários no departamento de marketing e as coisas ainda não rodavam tão bem quanto na empresa pequena, que tinha menos colaboradores, menos ferramenta, menos incentivo, menos dinheiro aplicado do que na grande, sabe? Então, Mas isso é porque também, quanto maior a equipe, uhum, melhor tem que ser o líder. exatamente. Isso. Então, eu não sei, eu ficava com essa impressão até por isso que talvez eu tenha esse costume de abraçar e não delegar, porque os processos eram imensos, tinham que fazer uma volta gigantesca para, sei lá, um ponto final, sabe? Uhum. E sendo que eu poderia diretamente fazer aquilo. Então, aí que eu acabei me reconhecendo em ser centralizadora. Porque eu falava, caramba, para que esse processo inteiro, gente? Eu mesmo posso fazer isso aqui tão pequeno, tão simples, sabe? Aí depois ficava pensando, vai ter que passar na mão de fulano vai fazer tal e tal pergunta, como se estivesse dando voltas para dificultar, sabe? E eu vendo que era simples, e aí eu acabava sempre me sobrecarregando. Mas E aí você não deixa as pessoas aprenderem, não deixo. não deixa ninguém aprender. E segundo, óbvio, né, que fazer sozinho dentro de uma empresa, dependendo do que é, de fato, você ganha tempo. É o que você falou. Porra, para que passar por 3 pessoas se é um negócio que eu posso fazer aqui? Mas aí que tá a graça do negócio, de você, nesse processo de mais 3 pessoas, o negócio ganha mais braço, outras pessoas acabam aprendendo a fazer. Eu hoje vejo assim, quanto mais pessoas sabem fazer o que você faz, mais você consegue expandir, porque se a gente também fica ali, não, isso só eu faço, isso ninguém consegue fazer, não, isso aqui não dá. Você fica necessário, dependendo do lugar que você fica, mas lembrando que ninguém é insubstituível, né? O dia que você não tiver, com certeza eles vão arrumar outra pessoa que faça. E então, assim, é uma ilusão de ser, né, de ser insubstituível,
E o que acontece com a pessoa que não delega é isso, ela não expande, vai chegar uma hora que ela não cresce, porque não tem mais ninguém que faça aquilo, ou seja, você só serve para fazer isso, você vai ficar aí, porque se entendi. ninguém mais faz, aí, tipo, aí vai chegar um momento, sei lá, da sua carreira, sei, e você fala assim, cara, eu queria muito estar numa, sei lá, uma empresa grande, tem uma vaga lá para você concorrer acima, e aí talvez pode acontecer de na hora que seu nome bate lá, numa reunião de conferência de liderança, e falar, cara, a Karen quer subir para esse cargo. Aí o seu líder lá vai falar assim, puta, Karen não, eu não libero porque eu preciso dela aqui. É E aí? verdade. Aí é de se pensar, querida, aí é de se pensar. Lascou. Aí, ó, esse foi... Agora, gente, eu vou passar para todo mundo, vou ficar aqui. Não, tem que ensinar. E assim, né, eu falo, todos nós somos líderes dentro da empresa, né? Isso ainda não é consolidado, mas as empresas, assim, mais futurísticas, vamos dizer assim, elas já adotaram uma liderança que é chamada liderança horizontal, onde todo mundo é líder. Tipo assim, até que... não quer dizer que você tenha gente abaixo de você, mas numa liderança horizontal, até o seu colega que é, tipo, próximo, imagina a gente numa esteira de produção, sabe? E aí tá você, eu, fulano, você, de certa forma, é a minha líder, porque você tá antes de mim no processo, entende? Então, a liderança horizontal traz um pouco dessa ideia, que eu acho muito bacana, que além de dar autorresponsabilidade, né, que você tava falando lá, pô, uma equipe de 37 pessoas e parece que o negócio não ia, porque falta também um pouco dessa venda da autorresponsabilidade, todo mundo tem um papel importante. Então, se todo mundo engrenar legal, às vezes o líder até tem um trabalho mais tranquilo, porque todo mundo sabe do seu lugar, do seu papel e o que tem que ser feito. Então, nessa liderança horizontal, existe esse pensamento de que eu também sou o líder, né, daqui para o lado e vice-versa, entendeu? Então, tá todo mundo meio que liderando. E se tá todo mundo liderando, todo mundo tem que deixar legado. O que é deixar legado? Ensinar algo. É passar na vida de alguém e falar, cara, eu ensinei isso aqui, sabe? Que é incrível, né? Não sei, você já deve ter isso, né? Eu sou mais velho que você, mas só um ano, acho, 2. E na sua trajetória, com certeza você já trabalhou com alguém que depois de anos entrou em contato e falou, cara, que saudade de trabalhar com você, você me ensinou, puta, nunca esqueci da época que você me ensinava as coisas, principalmente quando a gente já tá na empresa e entra gente nova e tudo mais. Eu tenho esse privilégio de receber esse tipo de mensagem. Eu acho incrível uma Eu pessoa também gosto, Assim, falar que não tanto você... quanto você, né? Mas já recebi. E também tenho pessoas de referência na minha vida, assim, sabe? Que me ajudaram muito, que, poxa vida, vou levar para a vida, sabe? Nesse caso, são duas pessoas que eu tenho, assim, que quando eu falo já vem na minha cabeça, sabe? Trabalhar um foi a minha coordenadora e o outro foi o meu gestor. E eu era só uma auxiliar de marketing e eles me ouviam tanto, me escutavam tanto, que eu fazia realmente parte daquela corporação, sabe? Eu me sentia ali como uma peça importante. Não era só uma auxiliar. Eu estava ali ajudando no desenvolvimento do produto, eu estava ali dando minha opinião nos fornecedores que eles captavam para trazer novidades para dentro da empresa, sabe? E isso foi muito importante para mim. Nessa empresa eu fiquei durante 8 anos e me desenvolvi muito lá dentro, tive muita oportunidade e sempre fui absorvendo o que podia, né, dessas duas pessoas. Não só esses dois, né? Tinha, claro, uma gama ali de pessoas que participou desse processo de crescimento, mas esses dois, para mim, assim, estão no meu coração gigantemente. Eu também tenho essas referências, assim, e é muito louco como marca a sua vida. Você pode passar, tipo, por outros empregos, conhecer outras lideranças, enfim, mas essas pessoas nunca vão deixar de ocupar esse lugar, assim, né? Muito doido. Exatamente, muito. Cabo, puxar esse gancho que você estava falando, né, tem tudo a ver, né, com os nossos valores, né? A hora que você falou ali de, poxa, como me ouviram, como isso foi importante para mim ter voz ali, né, ter espaço, tudo mais, participar.
Quais são os valores, assim, pessoais que você tem, que você acredita que são os mais presentes, assim, na sua vida, no dia a dia, as coisas que realmente você escolhe baseado nisso, assim, eu preciso disso, isso eu valorizo, isso faz parte, se eu não tiver isso, o negócio desengrena. Então, eu gosto, isso me valorizou muito, né? Isso fez eu ser uma profissional que eu sou hoje, isso startou muita coisa na minha cabeça, de não ser engessada, sabe? De ser só mais um funcionário ali, mais um colaborador, e fazer o meu serviço, bater o ponto. Então, eu gosto ali de dar minhas ideias, né? Eu gosto de participar dos processos onde me cabe, obviamente, né? Mas eu gosto de dar minha opinião, principalmente se Acho que você ela... mexeu no microfone, que ele deu uma... Oh! Aí. Então, eu gosto disso, eu gosto de participar realmente e ver que eu consegui contribuir, pelo menos com alguma coisa que deu certo, que trouxe resultado. Eu trabalhei também muito tempo no SAC, né, que era um braço do marketing, e ali eu conseguia captar muita informação, né, de fornecedores, do que estava bom para eles e do que não estava. E não tinha esse processo, né, na empresa. Essa coordenadora e esse gerente meu que foram me colocando nas reuniões de liderança, porque eu tinha informações de todos os departamentos. O que estava legal, o que não estava, onde estava vindo o erro, o que precisava melhorar. Então, para mim, foi muito importante essa inserção, sabe? Dentro da empresa como um todo. Então, para mim é um valor muito grande esse, de ser ouvida, de ser acolhida, de realmente trazer informações pertinentes para dentro da empresa, sabe? E não só ser um robô ali, fazer o que foi pago para eu fazer. Não, eu preciso desenvolver outras coisas, eu preciso trazer ideias que às vezes as pessoas, a liderança não está enxergando, sabe? Às vezes uma pessoa que está ali no ponto de venda, ela vai trazer algumas ideias que a gente que está atrás não tem como saber. Então, eu acredito que esse é um valor para mim muito grande, principal, assim, ouvir a todos como se fosse o presidente da empresa. Show. Você sabe que tem uma analogia que eu faço nos cursos numa líder, que é exatamente isso. Eu falo que a gente, dentro de uma empresa, é como se ela fosse uma escada. A pessoa que está lá no topo da escada, que é, né, a direção, os líderes, né, hierarquicamente mais de níveis acima, eles enxergam a empresa de uma forma, eles têm uma visão diferente e o que eles falarem também agrega, porque a galera que está no degrau mais baixo talvez não enxergue do jeito que eles estão enxergando. Mas também a galera que está no outro degrau enxerga coisas e tem alcance que eles não têm, ou seja, todo mundo traz uma informação muito importante. Uhum. Então, todo mundo tem que ter esse espaço. Óbvio que na prática a gente sabe que não é todo lugar que é assim, infelizmente. Mas, né, pelo menos quem me procura para fazer meu curso já é uma pessoa que despertou para isso, né? De, olha, eu quero ser mais humano, eu quero liderar dessa forma, né? Não quero liderar números, quero liderar pessoas. Então, eu quero entender de gente, quero ser alguém que desenvolve pessoas e não paga para elas fazerem sem falar, né? Mas eu já ouvi, assim, de lugares, assim, de líderes, se a galera pudesse vir só fazer e não falar, já até ajudava a gente. Então, assim, é surreal, assim, coisas, né? Tem lugares ainda que, infelizmente, vivem numa realidade fora. Eu já Fora, trabalhei em lugares que achava que uma empresa bem masculina, assim, né? O público interno dela era quase que 95% masculino, né? Então, às vezes tinha uma reunião da diretoria e olhavam para mim e para outra menina do marketing e pediam para a gente servir café, assim, sabe? nossa, é absurdo, né? Mas patriarcado, né? Que fala muito alto ainda Sim. dentro de algumas empresas. Não faz muito tempo, gente, foi em 2018 isso. É surreal. Mas acontece muito, assim, além de ser mulher, e às vezes eles acham que você está num cargo inferior, então não te dá esse espaço, não te dá essa abertura.
E aí, Sim. para mim, esse lugar não serve, sabe? Tá aí um outro valor alto, né? Uhum. Da justiça, da igualdade, né? Eu também tenho esse valor. Eu nunca passei por isso, em nenhum lugar que eu trabalhei, graças a Deus. Eu sempre fui muito ouvida, mas acho também, mesmo se eles não quisessem me ouvir, acho que ia ser obrigado, porque eu tenho talvez um jeitinho meio agressivo de falar o que, né? Assim, eu nunca precisei brigar por espaço, mas também nunca me senti oprimida, assim. Então, não sei se isso foi o acaso do destino ou eu, porque tem isso também, né? Dependendo do jeito que Funciona, você né? se comporta, se posiciona e tal, enfim. Mas eu nunca passei por isso, mas a minha mãe reclamava, tipo, minha mãe trabalha na área metalúrgica, sempre, hoje não, hoje ela é terapeuta, mas ela trabalhou a vida inteira na área metalúrgica, e a área metalúrgica é exatamente isso. Uhum. E ela sempre teve cargo de gerência e liderança, olha só. Mas, tipo assim, para os liderados dela, ok, ela sempre teve voz, mas dali para cima nunca. É um absurdo. Como Nunca, assim? nunca, nunca. Até assim, de dar ideias, de realizar, criar projetos, criar sistemas, mas na hora que alguém vai ganhar os louros lá, tipo, foi o fulano, não foi a fulana. Porque a mulher não cria esse tipo de coisa aqui, entendeu? Muito doido. Muito, não demais. São coisas assim que eu fico absurdada, sabe? Não sei porque ainda tem até esses Tem, dias. porque somos seres ainda em evolução, né, amiga? Tem muita gente aí que tá atrasadíssima no time. A gente está em 2022, vamos evoluir. Não, e você sabe, a gente estava falando isso agora há pouco, né? Que você falou assim, eu tenho muita coisa ainda para melhorar no machismo e tudo mais. Daí eu falei, todos nós, né? Em Uhum. desconstrução em várias coisas, né? Tanto aquilo que a gente estava falando sobre aprender sobre as novidades aí né, de sexo, de nomenclatura e tudo mais. Então, acho que está todo mundo em evolução. Mas também tem a parte de que você tem que querer evoluir, né? Tem isso também, né? Então, tem gente que está num time que eu vejo, como profissional da área, principalmente, que está tão, tipo, aquém, que, assim, nem ainda despertou para, cara, eu quero, sim, ser uma pessoa melhor. Uhum. A gente que já despertou, né? Já é difícil, tem coisa que, porra, é um processo longo, uma desconstrução bem mais difícil. Imagina Uhum. quem ainda não nem despertou para falar, poxa, realmente eu posso ser melhor. Eu escuto aí, meu, direto, de gente, não, eu sou assim, sempre fui assim, vou morrer assim. Tem muita gente vivendo em síndrome de Gabriela, assim. E, ó, vou te falar, na minha família, eu tenho vários profissionais que trabalham com o que eu trabalho, galera que está no movimento que eu tô já de medicina, de evolução, de buscar autoconhecimento, de várias vertentes, de várias mãos de terapia, mas dentro da minha família, que é tipo galera que convive com a gente, e tem gente ali que fala, não, para mim não, tô incrível, vou morrer É, assim. Então, assim, também cada um tem seu time, não tem jeito, assim, pode estar do seu lado, às vezes, né, a gente quer inspirar, a gente estava falando lá de deixar legado e tal, até isso, a minha mãe fala muito isso, assim, de, nossa, é, eu quero ajudar todo mundo, e assim, para mim, ela fala, eu me sinto, às vezes, impotente quando eu ajudo uma pessoa de fora, mas não tenho capacidade de ajudar alguém de tão perto. E eu falo para minha Uhum. mãe, eu falo, mãe, a gente só ajuda aqui quem quer ser ajudado. Não adianta, às vezes está do seu lado, está vendo você viver diferente, está vendo que você pensa diferente, que você está em outro, né? Mas a Uhum. pessoa não se inspira, e ela fala, ok, nem te ligo, estou vivendo aqui, e brigadão, E te aí vejo. cabe a gente também, né, respeitar só, né? É difícil, né? Sim, Tem dia não, mas que olha só, olha que doideira. Já aconteceu da pessoa perguntar assim para mim, mas para que você quer evoluir? Evoluir para quê? vai morrer, vai virar estrela mesmo, não tem porquê. Então, e assim, também, né? Hoje à tarde eu estava estudando sobre isso, né? Sobre ponto de vista. E que doido, é uma pergunta a se pensar. Não é? Evoluir para quê? Tem um É outro verdade. lado, né? Igual você É. falou, vai virar estrela, tal. Tá, evoluir para quê? A gente É. também tem que pensar nessa resposta, né? E não devolver com não. E não evoluir por quê? Porque na época eu falei, e você? Quer ficar assim para sempre por quê? Porque tudo tem um Uhum. porquê, né? A gente tem que chegar nesse porquê. E os times de evolução, eu acho assim, cada vez mais incrível isso. E a gente também, como você falou, tem que respeitar. Eu, durante um tempo, principalmente no início da jornada, eu achava que todo mundo tinha que estar no mesmo time que eu. Eu Tinha que fazia um mostrar, curso, cara.
Não, eu fazia um curso, já queria, não, todo mundo tem que fazer, galera, vai todo mundo, vamos aí. Até que eu entendi que não, cara, tem coisa, e assim, até a galera que tá também super querendo evoluir, cada um tem uma ferramenta que te cabe, cada um tem um caminho que te serve, e demorou, a gente vai se agregando, se complementando, essa é a real, porque se todo mundo tivesse no mesmo time, sei lá, acho que o mundo já era. O meu pai, ele é agnóstico, né? Então, ele quer enfiar isso goela abaixo de todo mundo. Tá vendo? Fala pra ele que ele tá igual eu. Um minutinho pra palavra do autoconhecimento. Ele tá igual eu. Exatamente. Um minutinho pra palavra do agnóstico. E eu até brinco com ele, pai, calma, quando eu estiver preparada, aí eu vou entender. Agora mesmo, se você ficar falando, tudo que você está aprendendo lá, você está jogando suas pérolas aos porcos, porque não estou entendendo, não estou absorvendo nada, sabe? E agora ele deu uma maneirada, mas ele ainda às vezes me pega para conversar sobre isso. Mas sabe por que isso? Assim, como eu vivi pessoalmente, hoje eu tenho clareza e hoje eu respeito, né? Mas já teve a época que não respeitava. Mas aí eu penso assim, que não é por mal que a gente faz, pelo menos tenho certeza que do seu pai não é, e é que assim, quando a gente descobre alguma coisa que é tão incrível pra gente, a gente vê que aquilo faz toda a diferença, me ajudou, sabe? Me curou de alguma forma, independente de qual área que tenha sido, sabe? E aí a gente acha que todo mundo merece viver esse tipo de sensação, né? Eu ainda tenho esse pensamento, por mais que eu não fique lá todo mundo, ô, tudo bom? Quer fazer aqui o negócio comigo? Eu não falo mais, mas eu ainda tenho esse sentimento, que eu espero que todo mundo encontre esse caminho para sentir coisas tão incríveis quanto eu senti, entendeu? Então, eu ainda penso nisso. Então, se alguém estiver ouvindo a gente, tiver alguém que faz isso, que esteja fazendo isso, trazer para essa... Karen, por favor, um minutinho, guarda para você. Não, quem tiver fazendo igual eu e o pai da Karen, né, de olha, né, acho que você deveria viver isso e tal, acorda para a vida de que cada um tem seu tempo, né, e quem tiver no lado oposto, que tem alguém ali insistindo para fazer alguma coisa, para aprender ou para ir para algum caminho, também entender que a pessoa está tão empolgada, né? E isso é para tudo. Se for ver, a gente está falando coisa assim, religião e desenvolvimento, mas isso é para tudo. Às vezes você descobre, sei lá, uma balada legal e todo final de semana você quer ir, você quer que todo mundo vá também. E às vezes a pessoa não quer. Então, assim, o ser humano é um pouco assim. Ah, não, mas é super legal, como que você não quer ir? Ah, eu tô fazendo. Ou começou um esporte, sei lá, e aí acha que todo mundo tem que fazer o esporte também. Todo mundo acaba sendo assim em alguma área, sabe? Uma parte é verdade. Eu também, eu vou falar que não, mas eu já fui assim em algumas coisas da minha vida. Não sei te dizer agora no que, mas já fui, porque eu tenho até, né, DNA do meu pai, então. Aí, ó, não podemos negar. E aí às vezes eu sou um pouco chata assim nos assuntos que eu gosto muito, que eu fico muito empolgada. Eu quero que todo mundo veja, que todo mundo faça, mas melhorei bastante, porque eu reconhecia isso, né, no meu pai, então eu via que eu precisava melhorar também. A gente tem que ter. E assim, fazer o nosso, né? E aí, hoje eu tenho mais essa visão, assim, do inspirar, sabe? Que nem a hora que seu pai falar, tudo bem, se a galera não quiser, tudo bem, mas de certa forma, ele plantou uma semente, se um dia fizer sentido, pode ter certeza que a pessoa que ele foi lá, que nem você falou, ele jogou a pérola, pode ser que naquele momento a pérola não fez nenhum sentido, mas um dia, talvez, se essa pessoa precisar, ela vai saber o caminho. Então, ela vai falar, opa, peraí. Então, aqui tem uma direção, né? Ô, Cá, deixa eu te falar, eu sempre gosto de perguntar isso, assim, você tem orgulho da história que você traçou aí, da jornada de altos e baixos que todo mundo tem, né? Nenhuma é linha reta, nem nada é linear na vida? Sim. Eu tive um momento na minha vida que tinha assuntos que eram tabu para mim, né? Ser mãe solo, para mim, no começo foi difícil, né? Admitir que o pai dela é um dependente químico e que, né? Porque pela vista das outras pessoas eu também era, né? Essa daí tá perdida, mas na verdade eu tinha depressão só, gente. Emagreci, fiquei mal, mas não era por usar droga, não.
E então, assim, eu tinha um pouco de vergonha, né, de tudo isso. E hoje eu tenho muito orgulho, sabe? Porque eu vejo que isso me tornou muito mais forte. Toda a minha história construiu a mulher que eu sou hoje. Tenho essa cabeça por conta de tudo isso, né? Carrego aí sim meus traumas, tenho sim minhas dificuldades, venho trabalhando constantemente para não só ser uma Karen melhor para os outros, para o mundo, né? Mas para mim mesma, sabe? Para ter minha saúde mental, minha paz. E hoje eu tenho muito orgulho de tudo que eu passei. Cada folha aí que a Karen escreveu na vida dela é de muita importância. Não seria quem eu sou hoje se eu não tivesse passado por tudo isso. Show. E você sabe, assim, hoje eu tenho consciência de que tem coisa que a gente passa lá atrás, que, tipo, puta, na época parece não fazer nenhum sentido, e você fala, caraca, meu, cagaram na minha... Eu falava, antigamente eu falava, eu tenho um pombo no ombro, não é possível, o que que é isso que eu estou vivendo aqui? Eu também falava, se tiver uma chuva de Xuxa aqui no meu colo Caipelé, se eu comprar um anão, ele cresce. Eu era muito assim, mas hoje eu parei. A gente tem que parar de falar essas coisas, né? Vale também, né? Lembrar que palavra tem poder, né? Mas durante muito tempo também me considerei assim. Mas eu falei isso mais para lembrar-se que tem coisa que a gente passa na vida que na hora não faz o menor sentido, mas é total estrutura para numa outra oportunidade a gente saber lidar com alguma situação. É muito doido, assim. Eu vejo isso muito na minha história, e nas histórias assim que eu tenho oportunidade do pessoal que eu tenho oportunidade de facilitar e tal. Então eu vejo muito isso, que parece que na hora ali não faz nenhum sentido, não sei por que isso está acontecendo comigo. Não, que nem você falou agora, poxa, na época eu tinha uma relação com dependente químico, eu não era dependente químico. Então, assim, na hora ali pode ser que puta que pariu, né? Por que que eu tô vivendo isso, gente? Se nem é, tipo, de mim, assim, né? Eu não tenho esse vício. Nunca tive Mas família, nunca tive conhecimento, até por isso que eu achei que era fácil, né? Que era super simples que ia passar, que era só uma fase. E, claro, tem pessoas que sim conseguem se livrar, conseguem ter uma vida aí depois do vício, mas outras não, né? Mas foram momentos assim surreais, sabe? De ter que entrar na Cracolândia para ir atrás, enfim, diversos momentos que eu me perdi, que eu não sabia quem era Karen mais, né? Que eu estava ali só como uma codependente mesmo, né? Tentando resgatar uma pessoa. é que quando a gente se apaixona, a gente né? Eu, por exemplo, vou falar, eu tenho um valor de lealdade muito grande, assim, na minha vida. Não só com relacionamento, como amigo, todo mundo, assim. Isso é muito forte para mim, essa questão. Eu tava até falando isso com a Érica, que o leonino tem isso, né? Da lealdade, ser muito... Verdade. E... Por isso que a maioria das minhas amigas são tudo leonina. Ah, é? É, Aí... você, a Mari, a Érica. A Mari também, enfim. Eu tenho muito forte essa questão da lealdade e eu também sou intensa nesse tanto, assim, tipo, eu te entendo porque eu faria a mesma coisa, tipo assim, eu vou até o fim. É, Depois que eu me apaixono, eu vou embora. Mas você falou uma coisa e eu falei, olha como somos diferentes, né? Os pensamentos são diferentes. Você, quando se entrou nessa situação, você, como não tinha nenhum conhecimento na família, nunca tinha vivido isso, você achou que, ok, seria fácil. uhum. Eu já tive a oportunidade na minha vida de conhecer um cara que tinha esse problema, que estava em fase de reabilitação e tal. E quando eu descobri, o meu pensamento foi o contrário do seu. Eu também nunca tive esse problema na minha família, nunca tive amigo com esse problema nem nada. E na hora, eu lembro que eu falei assim, cara, eu não sei lidar com isso. Isso é novo para mim, eu não sei, eu não vou saber. E amanhã, no início, que eu estava só ficando, é uma coisa. Eu falei, amanhã, se eu realmente me apaixonar por essa pessoa, esse problema vai passar a ser meu. É, Porque eu sou assim também. Tipo, se ela tiver esse problema, o problema também é meu. e E vem aí muito eu dei 2 passos para trás, querida. forte. Hoje, não sei se eu tenho amigas que tiveram uma experiência positiva, mas eu, por tudo que eu passei, se eu vejo alguém, né, embarcando nessa,
o meu conselho com certeza vai ser pula fora desse barco, sabe? Porque os traumas são grandes, né? A gente carrega aí feridas por toda uma vida, né? Dessa codependência que eu criei, né? Então, são gatilhos aí que eu tenho que é bem difícil. Às vezes eu nem sei que tenho, eu vejo quando eu fiquei mal, peraí, por que eu tô assim? Sabe? Quando você faz uma auto-observação daquele sentimento, por que você tá com aquele sentimento? Que aí eu me lembro. Mas não só isso também que me gerou a ansiedade, né? Eu tive, Sim, um conjunto, né? passei por uma série de coisas, não só a dependência química do pai da minha filha, mas também no meu primeiro emprego eu sofria muito assédio e tinha medo de falar para os meus pais, né? Colocava a culpa no meu corpo, nas minhas roupas. Então, enfim, é uma vida aí que a gente vai carregando, que com a evolução a gente vai aprendendo a lidar, né? Se entendendo. É muita terapia. Nossa Senhora! Porque eu falo assim, quando você começa a ter consciência das coisas, acho que a gente até já teve a oportunidade de conversar sobre isso, de quando você sabe, quando o assunto vem, você sabe que ali tem um problema, que ali tem uma ferida, você tem que procurar ajuda e tratar. Não vai achar também que você vai fazer sozinho, porque não vai, né? Não. Se você carregou até aqui, até agora você não resolveu sozinho, para com isso e vai procurar ajuda, sabe? É um negócio, é isso. Não, é sim, para mim a terapia foi essencial, assim, sabe? Eu acho que tiveram assim que entrar com a medicação para avançar na terapia, né? Mas eu acho que os dois foram essencial. A gente tem muito preconceito sobre a medicação, mas em muitos casos elas são importantes, sabe? Eu vejo que é uma engrenagem, né? Se um não estiver rodando, a outra também não roda. Então, claro, a terapia em si muitas vezes resolve tudo, mas em outras nem tanto, dependendo do caso. E se precisar, gente, tomar remédio, não tenha tanto medo assim, não é Hoje em dia a medicina, graças a Deus, avançou, então você não fica uma pessoa morocochô, uma pessoa desanimadona, sonolenta, pelo contrário, né? Mas mesmo assim, eu busquei a tomar só por um período, né? Para depois começar a Eu sou entender. contra qualquer tipo de dependência. Inclusive essa, assim, também acho que a gente não tem que ser dependente da terapia. Eu acho que a terapia dependente, ela tem que fazer um trabalho na sua vida e você tem que avançar, Sim, sabe? mas é o que eu Não digo. ficar tipo, cara, a vida inteira eu vou tratar a mesma coisa que essa pessoa. Não, não rola. Não tem nem como, né? Eu acho que ela te dá um direcionamento ali e aí depois um conhecimento, sabe? Porque você tá sem norte, tá sem direção. E aí ela te dá isso, mas depois você tem que ir engatinhando para começar a andar e aí assim vai. Mas no início é importante. Não, mas eu gostei do recado, assim, que você trouxe. Na real, talvez eu nem tinha pensado por esse lado, essa questão dos remédios, assim. Uhum. É que não sou a favor de remédios químicos, no geral. Principalmente, Sim, principalmente esses que mexem com o nosso sistema neural, né? Eu acho que tem, óbvio, como você falou, eu tenho consciência de que em alguns casos eles são sim necessários, dependendo do que a pessoa vai fazer. É igual, exemplo, para mim, do jeito que você trouxe, é como se fosse, a pessoa vai fazer uma operação e ela precisa da anestesia para conseguir entrar na sala ali para fazer o exatamente que isso. precisa ser feito. Então, assim, eu vejo também que isso acontece. O que eu não sou a favor é você ficar dependente de um remédio o resto da sua vida, entende? Para mim, eu tenho uma visão que é um papo assim que dá para ficar 50 mil anos falando e assim levanta milhões de questionamentos e concordâncias e discordâncias da indústria farmacêutica, por exemplo, que para mim é aquele negócio, cria a doença que a gente cria o remédio, sabe assim? Sim. Então, eu tenho um pouco dessa visão. Pode ser uma visão ignorante em algum nível? Pode.
Mas eu entendi o que você trouxe, achei até bacana também esse recado de, cara, se precisar, vai para cima. Se a sua saúde mental estiver dependendo disso, abraça. Você tem que fazer o que é bom para você, é isso. Mas é aquilo, né? Não vai criar uma dependência, não vai ficar parado nisso, sabe? É uma questão de evolução, exatamente. Se você está ali com uma doença, por exemplo, você está precisando de, não sei, uma doença agora que você precisa de um remédio por um tempo, mas depois você vai precisar tomar outras medidas, sei lá, alimentação saudável, praticar esporte e atividade física, para não ter que precisar mais desse remédio, sabe? Eu acho que é uma questão. Foi isso que eu tracei na minha vida, né? No primeiro momento, porque eu tinha esse preconceito, porque para mim eu ia ficar dependente, ia ser uma mongol, sabe? Tipo, eu tinha uma cabeça muito fechada para isso. E aí eu fui trabalhando isso junto com a terapia, vendo que não era bem assim, mas que também era por um período. Então, depois eu ia começar a conhecer, a me perceber, praticar exercícios para que eu não pudesse ter crises de ansiedade, crise de pânico, para poder soltar na medicação, fazendo esse desmame. E foi o que aconteceu comigo. Então, pelo menos eu acho que deu super certo para mim, fazer isso, sabe? Se precisar, por que não? Mas que Sim. também não torne isso como uma muleta para o resto da sua vida. Sim. Ô, cara, mas você sabe que esse preconceito que você falou de remédio, tem muita gente que tinha até só do fato do autoconhecimento, preconceito do autoconhecimento. Imagina, não lê livro de autoajuda, não lê, não imagina falar de autoconhecimento, se liga, ai, que papo de aranha, sabe? Assim, tem muita gente que tem isso. Ou que psicólogo é para louco, enfim, N coisas assim, surreais que a gente pode escutar ao longo da vida, né? Que aos poucos, graças a Deus, está mudando, né? É. Senão nós vamos continuar onde a gente estava num surto coletivo, que é isso que a gente estava vivendo. Exatamente. Ô, Cá, deixa eu te perguntar. E fracassos? Né? A gente estava falando assim, né? Até agora de fracassos, óbvio que a gente já contou alguns casos aqui, mas eu queria falar se você tem alguma, queria perguntar se você tem alguma receita, tipo sua, assim, eu quando um negócio dá errado, o que você costuma fazer? Eu choro. Brincadeira. Eu choro, quase todo mundo fala isso. Eu choro, querida, é isso que eu Eu quero. fico em posição fetal até. Flá, eu acho que receita eu não tenho muito, sabe? Às vezes eu me permito, sim, a ficar triste, a sentir tudo aquilo, né? Aquela dor, aquela rejeição, enfim, o sentimento ali que for, eu me permito sentir um dia só, mas também no outro eu vejo que não dá para ficar remoendo aquela ferida, não dá para ficar esperando as coisas acontecer, então me reconecto com as coisas que eu gosto, que me dão prazer, e vou em busca de novos projetos, sabe? Eu aprendi isso me observando, porque eu também não sabia, mas o que eu faço? Eu não sabia te responder isso se fosse uns 2 anos atrás, né? Mas aí eu percebi que cada vez que algo dava errado na minha vida, eu procurava fazer uma coisa que eu gosto muito. Então, eu aprendi a desenvolver habilidades que eu nem sabia que eu tinha ali guardada. Por exemplo, criei um jardim vertical na minha casa que não tinha antes, né? Aí coloquei um monte de plantinha e tá dando super certo. Minhas plantinhas estão ok. Então, para cada decepção, para cada fracasso, eu tenho um desenvolvimento aí de uma habilidade, sabe? Eu foco em outra coisa. E aí, nisso, eu vou aprendendo outras coisas e eu falo, caramba, desse jeito Caraca. assim. Não, super dica. Desse jeito eu vou virar multifuncional. Teve uma vez que eu fiz uma casinha de cachorro para os meus cachorros, você acredita? Marcenaria. Peguei muito puta da vida, peguei e falei assim: esses cachorros estão precisando de uma casinha de madeira, hein? Aí tinha umas sobras de madeira aqui na minha casa,
fui juntando, claro, com o auxílio do meu pai, e montei uma casinha para eles, pintei, decorei, coloquei o nominho deles de MDF. E aí eu falei, nossa, gente, estou precisando de menos decepções, viu? Não, achei incrível. Essa para mim até é novidade, mas você trouxe uma coisa que até me veio um insight, assim. Muita gente faz isso, vive isso. Quando tá na bad, tipo, alguma coisa deu errado, a pessoa, a primeira coisa que ela para é fazer as coisas que ela gosta. Ou seja, não tem coerência isso. Tipo, estou mal, então eu paro de fazer tudo aquilo que me faz bem. E aí, tipo, aí é o caminho oposto, né? Quando a gente tá mal, na real, a gente tem que ter. Agora que você já descobriu todas essas habilidades, é óbvio, eu espero que essas habilidades nunca deixem de surgir, que surjam, que venham mais e mais, mas assim, o exemplo do jardim que você trouxe. Poxa, se é algo que te reenergiza, que, cara, tô mal, vou passar um tempo lá no meu jardim, Sim. vou ficar ali com as minhas plantinhas, que eu sei que ali é a minha fonte de energia, sabe? E essa dica é show de bola, assim, de ter clareza e a lucidez de, cara, se alguma coisa der errado, é aqui que eu tenho que ir, sabe? E não, tipo, cara, minha vida tá uma merda. Aí, tipo, os amigos, ai, vamos sair? Ai, não, tô na bad, não vou. E assim, puta, eu adoro estar com os meus amigos, mas, pô, tô chateada, então não vou. Pô, Sim, não faz nenhum sentido, é ali que você vai se reenergizar, entendeu? exatamente. Ou então, tipo, eu não tô assistindo nada, ou não assisto série que eu tô na bad, só quero ficar no escuro, enfim, tem muita gente que passa por essas situações. E é aí que tá errado. Não, é Sim. aí que você tem que fugir. Deu ruim para você na sua vida? Fica essa dica. Já busca aí aquilo que você gosta de fazer. Sai para dançar, vai sair com os amigos para conversar, fazer coisas que te dão prazer. É lutar contra esse desânimo da bad, que é um. Eu acho que é muito comum isso, assim, nas pessoas. De tomar, tipo, como você falou, vou ficar em posição fetal aqui esperando passar. E não vai passar. Se a gente não tomar partido do nosso estado emocional, ele vai dominar. Se você ficar Sim. alimentando a tristeza, tem a PNL fala isso, né? A neurociência também fala, que é o pensamento gerando sentimento que gera fisiologia. Então, assim, se eu tô pensando, eu estou, minha vida é uma merda, ou, tipo, estou com raiva, pode ter certeza que a sua fisiologia está demonstrando isso, porque você está se sentindo assim. Então, normalmente, quando a pessoa está chateada, ela fica mais, tipo, curva, né? Anda mais se arrastando, enfim, a sua fisiologia está totalmente conversando com tudo que está passando dentro de você. Então é você que tem que pegar o seu estado emocional e falar, opa, peraí, deixa eu fazer alguma coisa para sair daqui, né? E muito Exatamente. show. E ou faça como a Karen, né? É... Até, como que era aquela propaganda? Tente, invente, faça uma vida diferente, querido. Vai, Exatamente. pegue a dor. Você sabe que antes eu falava assim, né? Quando eu era mais novinha, que eu tinha umas decepções amorosas, eu emagrecia coisa de, tipo, 4 quilos em um dia, assim. Era muito doido. Cadê essa decepção agora aí? Hoje em dia, eu falo que o meu corpo já acostumou com a decepção amorosa. Estou precisando de uma surpresa amorosa, que aí vocês vão ver, querido. É muito doido. Ô, É, Cá, pode falar. não, pode falar. Não, eu ia te perguntar e conquista. A gente já sabe que na decepção, na frustração, nasce uma artista. Aí eu queria saber como que você agora comemora suas conquistas, né? Porque eu tô admirada. Se na tristeza você vira marceneira, e quando o bagulho dá certo, o que você... Não, mas eu tenho minha fase de bad também, viu? Eu passo ali um dia no escuro, na posição fetal, assistindo filme triste, mas depois eu vou para cima. Então, na conquista, Flá, eu acredito que. Eu acho que eu sou mais de boa nas conquistas, eu fico bem agitada, assim, querendo contar para todo mundo o que aconteceu, que é uma coisa que eu até preciso melhorar, porque, né? Às vezes eu acho que calado vence. Eu ia falar isso, cara. Tá na moda agora isso, né? Calado vez. Mas eu fico muito empolgado com as coisas quando dá certo, assim, ou quando tem uma possibilidade muito grande de um projeto dar certo, de fazer alguma coisa, eu já quero sair contando meus planos para todo mundo, sabe? Para as pessoas terem essa mesma empolgação que eu, e às vezes não é assim, né? É. Às vezes não traz essa mesma empolgação, mas hoje eu aprendi a ser grata, né? Tudo que tem me acontecido, tanto de bom
quanto de ruim, porque eu tenho aprendido muitas coisas, até construir uma casinha de cachorro, quando não tá tão bom assim. Mas nas minhas conquistas eu vou meditar, vou agradecer, vou olhar, e aí é que eu procuro ajudar mais, né? Às vezes eu fico tão grata com as coisas que eu tenho, que aí eu quero ajudar mais as outras pessoas para sentir esse mesmo sentimento que eu tenho, sabe? Por mais que seja um pouquinho, né? Agora mesmo eu embarquei num projeto com um amigo meu de doação de marmitas, né? Toda semana eu vou lá, faço uma captação de verba aí com os meus amigos e aí compro o que é necessário para fazer a comida, levo até o local que a gente faz e depois saio para distribuir. Então é uma forma de agradecer, sabe? E eu sempre tive isso desde pequenininha, sabe? Acho que a gente não está aqui na Terra só para comer, fazer peso e morrer. Eu acho que a gente tem que fazer a caridade de alguma forma para demonstrar toda essa gratidão que a gente tem a Deus, ao universo, né? As coisas boas que acontecem para a gente. E aí essa é a forma que eu procuro fazer para demonstrar minha gratidão. Dar um pouquinho de mim, não só financeiramente falando, mas do meu tempo, sabe? Para as pessoas ali que estão precisando, às vezes, só de uma palavra. Antes eu fazia em... como chama? Asilo. Porque lá os velhinhos são bem carentes. E aí agora eu tô nesse projeto, mas eu sempre participo de alguma forma, assim, para ajudar. Show. A sua maneira de comemorar, então, é que fazer outras pessoas sentirem a mesma coisa que você, sentirem que deram certo em algum momento. Ficar pelo Muito menos legal. empolgada pelo momento ali. Muito bom, muito bonito. Escuta, você está vivendo o 5º setênio, né? Um setênio antes do meu. Uhum. E aí eu sempre gosto de trazer essa ideia do setênio, porque eu gosto muito desse estudo do Rudolf, que é o Rudolf Steiner. Ele é um filósofo e ele trouxe essa ideia na antroposofia, de que nossa vida é dividida por ciclos de 7 anos. Né? Nossa expectativa de vida já aumentou, óbvio que quando ele fez esse estudo a gente vivia menos, então acontece hoje, penso eu, da gente ficar um pouco mais ou menos em algum ciclo, enfim, mas o seu ciclo, você está chegando no final dele, na verdade, porque ele acaba, do ano que vem você já começa um novo, né? Você acabou de entrar aí no final dele, você fez 34 agora, né? Então, você está no último ano desse 5º setênio. E esse 5º setênio, ele é um setênio de questionamento de vida, sabe? Tipo assim, cara, tá, para onde que eu vou? Eu fiz as escolhas certas até aqui, de revisão mesmo, se tudo valeu a pena, para onde ir agora, quais, sabe? Ajeitar os trilhos, assim, e de estabelecer alguns vínculos mais consistentes na vida e tal, ser mais... De tudo que você veio falando, assim, para mim já me mostrou que você está um pouco né, vivendo isso nesses últimos tempos, né, nesse lance do trabalho, de não, agora eu foquei, estou dedicada, né, estou finalizando aí coisas que estavam pendentes, enfim. Aí eu queria saber de você, né, apesar de já ter afirmado que eu sou assim, se você enxerga que você viveu como foi esse setênio, já que você está chegando no final, e o que você espera do fechamento dele, né? Para começar o próximo aí. Eu tenho isso de ser um ser humano cada vez melhor, de ter esse entendimento sobre a Karen cada vez mais claro na minha cabeça, né? Ter cada vez mais orgulho da minha jornada, da pessoa que eu fui, que eu me tornei, tudo que eu passei, da minha história. E eu acho que é isso, cada vez melhor, evolução sempre, Fá. É isso. E você acha que você viveu nesses últimos 7 anos esse movimento, assim, de questionamento, de mas o que eu estou fazendo aqui, para onde que eu estou indo? Muito, muito, muito. Essa questão de estar também envolvida em projetos assim de sociais
é muito isso, sabe? De sempre perguntar, mas é só isso? É viver, pagar conta, chorar em posição fetal? Não, né? Eu acho que a gente tem que agregar aqui de alguma forma. Como você falou, ensinar as pessoas, seja dessa forma, ensinando alguém, ou ajudando alguém, ou dando um conselho, enfim. De alguma forma, eu acho que a gente tem que sair ali um pouquinho de você, né? Daquele egocentrismo. E eu senti, sim, senti. E espero sentir mais. Então, você espera mais disso. Você sabe que você estava falando, me lembrou uma coisa, né? Tem uma ferramenta no coach, que é a ferramenta de missão de vida, que inclusive faz bastante tempo que eu não aplico. Agora você me lembrou dela, vou até resgatá-la. Que é uma ferramenta muito legal, entra, né, junto, assim, quando eu faço um processo de coaching, por exemplo, as primeiras sessões eu sempre faço esse apanhado, assim, de autoconhecimento, e essa ferramenta entra nesse contexto. E o coaching traz uma teoria de que existem 3 níveis de missão de vida. Isso que você falou assim, será que é só isso, né? E você é o segundo nível de missão, tá? Que é essa questão de não só conquistas pessoais, mas também ajudar, né, a atuar em grupos específicos de pessoas. Né? O terceiro nível de missão são aquelas pessoas assim que desenvolvem vacina, que passam a vida estudando coisas para ajudar pessoas que sabe Deus, sabe? E o segundo, ele expande, mas também não é mais restrito, de certa forma, né? Não que seja menos ou mais importante, não existe missão menos ou mais importante. De certa forma, você está saindo de você e fazendo algo para uma outra pessoa. Mas você se enquadra, né, no segundo grupo, de segundo nível de missão. Bem bacana. Interessante, E aí, essa pergunta, né? Não sei se isso é pretensão da minha parte responder, mas eu vejo essa pergunta assim de, será que é só isso? Será que a gente vem aqui comer e morrer? Não, eu não. Para mim, genericamente, a gente vem com uma missão de evoluir e entregar. É isso, o papel aqui é assim. Como você vai fazer isso? Aí existem os caminhos que você escolhe, como você, tipo, de se trabalhar, se autoconhecer e também fazer o bem para o próximo, procurar projetos que te possibilitam isso e tudo mais. Cada um vai achar a sua forma de fazer, mas a missão é essa. A missão não é vir aqui comer e morrer, a missão é vir aqui, evoluir, né? Dar um passo a mais para poder colaborar mais, fazer mais caridade, fazer mais pelo outro, agregar na convivência, agregar numa sociedade melhor, enfim, existem várias formas de agregar, às vezes não é fazendo trabalhos tão significativos como o que você faz de entregar comida e tudo mais, mas o fato, às vezes, de você ser uma pessoa que inspira pessoas, que está ali, que, né, que está fazendo a sua parte de... Eu gosto de uma frase do Bukowski, que ele fala, a gente salva o mundo salvando uma pessoa de cada vez. Então, às vezes, o fato de você ser uma mãe ou um pai e criar um ser humano melhor para o mundo já é uma puta de uma missão de vida, sabe? Assim como foi significativo os líderes que eu tive, né, que eu comentei aqui, que foi minha coordenadora e o meu gerente. Nossa, eles, para mim, foram um espetáculo de pessoas, sabe? Então, Sim, acredito existem que várias formas de fazer, né, a sua missão acontecer. Ô, Caio, eu vou fazer um jogo aqui do autoconhecimento, um bate-bola, que o objetivo é que você se reconheça um pouco mais aqui, a gente também reconheça mais de você, conheça mais de você, beleza? E aí você não precisa explicar, você só vai escolher, eu vou falar uma coisa ou outra e você escolhe. Agir ou planejar? agir, Rotina ou improviso? improviso, Drama ou comédia? comédia, Individual ou em grupo? grupo, Organização ou criação? criação, Natureza ou cidade? natureza, Sentir ou racionalizar? sentir, Conversar e resolver ou deixar o tempo curar? conversar e resolver, Flexibilidade ou previsibilidade? flexibilidade. Meditação ou corrida? Aí me pegou, hein? Meditação. Apesar que você já foi fazer corrida, hein, comigo, hein?
Não eu correndo, né? Que eu não faço, não. Eu gosto muito, mas se eu não tiver meditação, minha filha, eu não consigo correr, então... Ai, tá vendo? Isso é o valor do autoconhecimento. Dar presente ou falar que ama? Os dois, mas eu acho que eu tô mais no falar que amo. Dinheiro ou reconhecimento, status? Reconhecimento. Servir ou ser servida? Servir. Falar na lata ou falar com jeitinho? Falar com jeitinho. Prático e rápido ou devagar e com detalhes? Devagar e com detalhes. Muito bom. Como foi? Olha, eu adorei, nem eu sabia que era tão de bate-pronto assim que eu ia responder. Mas, Se reconheceu rápido? Gostei. Teve um aí que eu achei engraçado, você falou, eu falei individual ou grupo? E você falou grupo. Aí a pessoa que está com dificuldade de delegar, que centraliza, está no grupo. Olha aí, ó. Olha aí o ponto para você prestar atenção. Se você gosta de grupo, tá fácil para você resolver isso daí. Eu gosto do grupo, eu gosto de me conectar com as pessoas. Inclusive, ainda quero fazer o que você fez na viagem que eu te conheci, de Capitólio, de viajar sozinha, para ir me fazer essa imersão em outros grupos, sabe? Que eu acho que é importante. Eu já viajei algumas vezes sozinha e vou te falar que é tão eficiente quanto um processo de autoconhecimento. É uma das ferramentas, sabe assim? Eu vejo como um complemento. De tudo que eu já experienciei de autoconhecimento, viajar sozinha sempre foi assim também muito. E eu ainda costumo falar que eu acho que o meu start de jornada se deu quando eu fui a primeira vez viajar sozinha para Maceió. Que eu fiquei a madrugada inteira num diálogo interno que eu nunca tinha ficado na minha vida, então eu chorava, eu dava risada, e daí a pouco eu chorava, daí a pouco eu ria. E no outro dia eu falei, cara, minha cabeça é muito doida. Então, assim, foi a primeira vez que eu conversei comigo mesma, assim, né? Hoje eu faço isso com muita naturalidade, mas naquela época eu sempre fui de muita gente, eu sempre fui de viajar com amigas, de convivência social constante. Então, para mim era novo ficar sozinha ali, sozinha mesmo. Depois eu me fiz amizade e tudo mais. Nunca tive dificuldade também em fazer amizade, então acho que isso também me impulsionou de fazer viagem sozinha. Mas é diferente, você se insere diferente, sabe? Você se permite mais, você descobre coisas assim de você com o outro, de conviver que você às vezes não sabe, que você está tão acostumado a conviver com pessoas parecidas e, né, tudo no dia a dia, você não percebe. Muito doido. Seu áudio falhou, você tá me escutando? Tô te escutando. Agora voltou. Foi a internet, eu acho que deu uma onda de instável aqui. Ó, seguinte, para fechar. Então, só para fechar esse assunto, vá viajar sozinha, vá e se permita. E para quem vai, assim, eu fui a primeira vez, não fui de excursão, mas hoje com as excursões, que foi até a oportunidade que a gente se conheceu, é tão fácil, assim, é a oportunidade, cara, de você conhecer um monte de gente legal. Então, é isso que você falou mesmo, é uma oportunidade de autoconhecimento, né? E sim. Eu já saí sozinha, assim, né? Mas viajar eu acho que é outro nível, né? E eu quero muito fazer isso. E vou. E aprender a conviver com você, assim, a primeira coisa. Quando você viaja sozinha, acho que o primeiro dia, o primeiro baque é esse. Só tem eu, querido. No primeiro momento, antes de você fazer amizade com alguém ou conhecer alguém, é só você com você. E aí, por mais que a pessoa fale, não, mas eu tô acostumada, eu lá em São Paulo ou na minha cidade eu faço coisa sozinha. Não é igual. Não é igual. É você estar num outro lugar, ainda mais, né, a proposta de viagem, que tem que ser legal. A viagem tem que ser legal. E aí, uma coisa é você viajar com um amigo e ele tá com você junto nessa para fazer essa viagem ser incrível. Outra coisa é você com você mesmo fazendo sua viagem ser incrível. É verdade. Não tem mais essa. Mas, enfim, para mim sempre deu certo. E eu tenho certeza que para você também vai dar. Faça que você vai gostar. Estarei. Cá, 2 perguntas para finalizar. A primeira que eu gosto sempre de fazer é a pergunta baseada na vivência da Candy Cheng, que é uma americana que também passou por uma decepção e fez uma reflexão de vida e morte, e
ela criou um muro onde ela escreve: antes de morrer, eu quero. E aí esse muro foi replicado em mais de 70 países, então as pessoas que passam por esse muro conseguem fazer essa reflexão. Eu, quando eu descobri, achei super interessante, e aí eu falei, poxa, eu vou levar isso pro programa, porque eu acho também bacana pensar nisso. E aí eu queria saber de você, se você estivesse nesse muro, o que você ia escrever lá? Antes de morrer, eu quero... Hum. Olha, tem algumas metas de vida, mas principalmente eu sou louca por cachorro e eu gosto, sempre tive engajada em alguns projetos, né? Então eu acho que é montar minha ONG aí para tirar os nenenzinhos da rua. Quero Ah, que muito, lindo. é uma meta de vida que eu tenho. Desde pequena eu trazia cachorro aqui para casa, apanhava pra caramba por conta disso, mas aí eu transformei nesse amor todo em uma grande vontade, sabe? Muito lindo que você consiga. E a outra pergunta que eu estou fazendo agora, que eu senti de fazer é: qual é a sua palavra? Se você pudesse escolher uma palavra que te define, define sua vida, define seu ser. Eu acho que é força mesmo, Flá, porque Força. Ai, que sempre linda. ela para me recompor, me reerguer, reconstruir a Karen. Então, sempre muita força e é ela que me mantém todos os dias. Muito lindo. Amei. Eu também amei, gente, de E aí, verdade. como que foi para você? Porque para mim foi super divertido e descobri um monte de história que eu não sabia, tá vendo como a gente descobre? Tá vendo? Não, e assim, a gente, quando eu recebi o convite, eu falei, meu Deus, eu vou precisar de um script, né? Aquela pessoa que é toda organizada, né? A Flávia, não, é um bate-papo. Mas você vê quanta coisa tem que vai saindo? Tem muita coisa que vai. Eu falo, não, eu não passo script, porque eu quero exatamente isso, que as pessoas venham e descubram o que tem na cabeça delas. O que de bate-pronto, se você estiver numa roda ou numa conversa com alguém, tá latente aí, porque as coisas que, né, a gente viveu, elas estão todas aqui. A gente pode não pensar nelas todos os dias, mas elas estão aí. Exatamente. Então, para mim, foi uma experiência muito bacana, sabe? Por mais que eu goste desse improviso, no meu profissional, eu mantenho tudo organizado. Então, para mim, foi uma experiência muito diferente, que foi super bacana, eu adorei. Show, eu também adorei, gratidão por toda a troca. Tenho certeza que você deixou aqui dicas incríveis e histórias também que vão inspirar muita gente. Eu tenho recebido uns feedbacks assim super legais das pessoas que estão ouvindo, falando que se inspiram, pessoas que já teve um feedback que eu achei super legal, que falou assim: a gente está tão acostumado a ouvir história de artista, né, de gente que está na mídia e tal. E aí essa ilusão de que o artista é diferente da gente, que não é, né? Na real, somos todos artistas e eles são todos normais. Então, Exatamente. mas a gente parar para ouvir histórias de pessoas que a gente, no meu caso, a gente se conhece, mas já tive a oportunidade de entrevistar gente aqui que eu vi uma vez na vida. E eu penso que a ideia aqui é que as pessoas também despertem para uma coisa que eu despertei, de, todo mundo é interessante, a gente que é pouco curioso. Quando a gente começar a ser mais curioso, o mundo vai ficar melhor, sabe? As pessoas vão ser mais, vão se respeitar mais, se descobrir mais. Então, é isso. Eu descobri mais de você aqui hoje, espero que as pessoas também se descubram através das suas histórias, assim como você abriu o coração aqui. E gratidão, amei, amei muito. Obrigadão. Ai, eu que agradeço pela oportunidade, desejo para você muito mais sucesso do que você já é, né? Ah, obrigada. Você é uma pessoa que da sua maneira, você também vai disseminando uma palavra, um conselho, uma atitude que dentro de nós vai despertando algo que nos move a ser melhor. E parabéns por isso, que você continue assim e evolua muito. Ah, gratidão, nós todos. E assim, tenho certeza que nosso encontro, estava falando lá no início, né? Para mim ficou muito claro, assim, o quanto o nosso encontro ali naquele contexto de uma viagem muito doida, de um monte de menina querendo, sabe, curtir a vida e conhecer pessoas e tudo mais, tinha um sentido além, né? Porque o quanta troca a gente já não fez nesses quase 4 anos, né? Assim, quanta coisa a gente se ensinou, aprendeu, né? Enfim, levou uma outra conhecimento e tal. Então, assim, nenhum encontro é por acaso.
Eu já sabia disso, mas com o nosso encontro, né, de todas nós ali, isso ficou muito mais claro, assim, para mim. Nenhum encontro por acaso. Então, e ninguém também escuta esses programas aqui por acaso, viu? Saiba que essa mensagem era para chegar em você de alguma forma. E é isso. Gratidão por quem ouviu até o final, gratidão por você ter vindo e até o próximo episódio. Beijo.